Pai seja convosco, igreja, a todos, né? Glória a Deus. Será amado por meu Pai. Estarei a Ele. Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Seja muito, Senhor. Amém, glória a Deus. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que vão estar vendo essa live, que vão estar assistindo mais tarde também. E hoje eu queria trazer um pouquinho sobre a paz, meu irmão. Deus abençoe, Thiago Dal Bosco. Acho que é do Rio Grande do Sul, né? Então, gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre rejeição de pai e mãe, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esses sintomas, sobre tantos diagnósticos, né, que as crianças vêm tendo, tantas coisas que as crianças vêm passando, sabe? Eu fiz até umas anotações aqui, diagnósticos de autista, né, TDAH, e cada vez aumenta mais. E uma vez esses diagnósticos nem existiam, e agora cada vez aumenta mais, e daqui a pouco nós vamos chegar em um ponto que encontrar uma criança sem nenhum diagnóstico e ser sadia vai ser um milagre, né? E eu creio que não é bem por aí. Eu creio que nós devemos parar, né, como família, e pensar o que tem se passado com os adolescentes e com as crianças. Eu acho que os pais, né, e mães e os responsáveis por criança, por adolescente, devem parar e ver o que está acontecendo. Por que as nossas crianças estão ficando doentes? Por que as crianças têm tido tantos diagnósticos, tantos, e é uma lista sem fim. E eu tenho conhecido muitos adolescentes, e a maioria que eu tenho conhecido já passaram alguns por psicólogo, por terapia, por uma infinidade de coisas, assim, umas questões assim bem, né? E são crianças que você vai muitas vezes conversar e elas não têm, assim, um diagnóstico em si, uma doença, algo assim. Mas você vai conversar e ver o histórico de vida delas, é um histórico de vida pesado e é um histórico de vida que elas não tiveram um cuidado dentro do lar, um cuidado na sua casa, sabe? Então, eu acho que esses diagnósticos eles têm vindo porque o lar, né? O lar, a casa, a relação da criança com o pai, da criança com a mãe, da criança com os dois tem sido muito conturbada. E os pais não têm tido e nem dado atenção a isso. Muitos pais, né?
E eu não estou falando aqui nem para culpar o pai, nem para culpar a mãe, porque nós não devemos receber o sentimento de culpados, mas de responsáveis, né? Porque a culpa, ela nos paralisa, né? E nos deixa paralisados sem tomar atitude. E a responsabilidade não. Quando alguém delega uma responsabilidade, a pessoa vai dar o melhor para que ela corresponda com aquilo que lhe foi confiado. E hoje, nesse caso, seriam os filhos que Deus confiou a nós, né? As minhas filhas que Deus confiou a mim, e a minha tá ali, a pequenininha, a outra tá, né, tá no trabalho, e os seus filhos. Os meus filhos que Deus confiou a mim, porque eles nasceram porque Deus confiou a mim. Então, eu acredito que nós devemos rever nossa situação como pais que somos e como filhos que Deus permitiu serem gerados na nossa família, no seio da nossa família. Amém? Então, eu gostaria de trazer um pouquinho sobre isso, para que nós possamos ter consciência, né? Mais consciência. E talvez eu possa estar falando de algumas coisas, né? Passando alguma informação que você ainda não tenha ouvido, que você ainda não tenha ainda essa informação, né? Então, eu vou trazer isso e com a certeza de que vai edificar vidas, né? E que quando alguém estiver vendo esse vídeo, que essa pessoa possa, sim, ser tocada e leve, né, a mais pessoas isso. Porque são conhecimentos, e eu acho que conhecimento é bom a gente ter, e é bom também a gente passar adiante, né, para as outras pessoas que não tenham ou que conheçam alguém que porventura possa vir ter esse conhecimento e usá-lo, né? Como usar com sabedoria e realmente usar esses conhecimentos. Amém? Então, assim, ó, eu queria começar abrindo, né? Lá em João 8,14. João 8,14, que diz assim, ó. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabes de onde vim e nem para onde vou. Vós julgas segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então, assim, ó. Paz, pastora Áurea, Deus abençoe. Então, assim, eu vejo que as crianças, os adolescentes, eles têm passado por um período, uns momentos, assim, dentro da família de muita rejeição, né? E eu tenho aconselhado alguns adolescentes, tenho vivido algumas coisas e eu queria estar trazendo esse ensino porque testificou no meu espírito e eu creio que vai ser também de conhecimento para nós. Aqui Jesus, ele fala que ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai, né? O que nós temos visto acontecer? Os adolescentes e as crianças, eles precisam de atenção, né? Tem até um diagnóstico que fala de déficit de atenção, né? A criança que ela não consegue prestar atenção em nada. E esse estudo que eu tenho feito, eu tenho visto que ele é real. Que essas crianças, elas precisam ter atenção dentro de casa primeiro. Aí esse diagnóstico, ele vem muitas vezes por meio da escola, né? A professora coloca lá que a criança não presta atenção, que ela não aprende tal e tal, e aí passa por psicólogo, né, psiquiatra, e aí alguém dá o diagnóstico lá e é levado para a mãe e tal, e é medicado, né? E aí a gente vai ver que a criança, ela é medicada, ela trata aquilo ali com medicações, só que ela não evolui, né? E ao contrário, às vezes vai até piorando aquele quadro e ela vai tendo que tomar remédio cada vez mais forte e vai aumentando aquele quadro de diagnóstico e daqui a pouco é uma coisa e daí já vem outra, como se aquela palavra que está dentro da palavra do Senhor, que um abismo chama outra, como se aquilo fosse se tornando realidade dentro da vida das crianças, dos adolescentes e das famílias, né? Nós temos visto muitas pessoas depressivas, muitas pessoas com doenças assim que nós sabemos que muitas vezes é falta de cuidado, de falar, cuidado dentro do ambiente familiar.
E eu queria falar sobre isso. Sou eu, a Sofia. A minha pequena tá ali. Então, assim... Ela se chama Sofia. Ela se chama Sofia. Então, assim, gente, o que eu queria dizer? Que a minha filha, por exemplo, a minha filha, eu percebo nela a necessidade, por exemplo, de atenção, de conversar mais, que eu venha trazer mais momentos de qualidade com ela, porque ela é muito assim, ela vai na escola de manhã, ela é muito esperta, ela é mais agitada, ela não gosta de nada muito assim parado, ela gosta de se movimentar. Ela tava dormindo, eu já volto. Ó, filha. Ai, sério? Agora? Sim, né, mãe? Poxa vida. Quando eu vou dormir, Não grita muito, tá? Deixa devagarinho que a gente já vê. Então, assim, gente, tá vendo? Uma criança precisa de atenção. Eu tô aqui falando, mas eu tenho que ir lá dar atenção pra ela e tal. Eu não vou deixar de fazer, né? Porque ela está ali, mas ela faz parte da minha vida. Eu decidi ter ela. Então, eu tenho que ter um tempo para ela, né? E mesmo que não fosse assim, Deus me confiou ela. Então, eu tenho que ter um cuidado com ela como mãe. Pronto? Esse aqui é pra você. Então, assim, gente, o que acontece, né? O que acontece com esses diagnósticos? Uma vez, uma pessoa chegou e falou assim, então, pastora, a sua filha, ela não é autista? Eu falei, não, ela não é autista, ela só precisa da minha atenção mesmo. Ela só precisa que eu tenha tempos de qualidade com ela, que eu preste atenção nela. Ela precisa saber que ela tem um espaço na minha vida. Ela precisa saber que a mãe dela está aqui e que ela não é um estorvo, que ela veio porque a gente sonhou com ela, a gente desejou ter ela na nossa vida e ela precisa ocupar o espaço dela dentro do seio da família, né? E aí essa pessoa, ela ficou meio chateada comigo, assim, né? Gente, nós precisamos dar espaço para os nossos filhos. Nós precisamos ouvir a voz deles. Nós precisamos ouvir eles falarem. Nós precisamos ouvir o que eles têm a dizer. Eu tenho visto muitas pessoas que não têm deixado os filhos falarem. Não têm ouvido. Por mais que os filhos falem, eles não têm ouvido. Deixa eu deixar aqui. Eu vou por causa do louvor que a mãe usou. vamos começar agora mesmo. Então, assim, eu penso que a gente deve dar mais atenção, né, para os nossos filhos em casa. Os professores, eles ensinam sim, né? Os professores, eles ensinam sim, e essa é a função deles, mas a atenção maior, quem tem que dar um cuidado maior ainda é os pais, né? Que geraram a criança no seu ventre, que geraram a criança ali. Mesmo que a criança não tenha sido planejada, nós temos que dar atenção às nossas crianças. Cuidar, amar, porque mais tarde elas vão crescer e elas vão se tornar adultas. E aquela falha que ela sofreu na infância, quando era criança, adolescente, vai estar agindo quando ela for adulta. E isso ela pode levar para a família dela, ela pode levar para o centro do seio da família dela e começar a viver aquilo dentro da família dela. E nós não podemos negligenciar isso, porque
hoje nós ignoramos e amanhã nós vamos ter que tratar. Então é melhor não ignorar. Eu fiz umas anotações aqui dentro daquilo que eu entendi que é de Deus e que nós devemos cuidar, né? Aqui Jesus, ele fala assim, ó, né? Dentro daquilo que eu falei para vocês. Ele sabe de onde ele veio e sabe para onde ele vai. Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? E você tem conduzido os teus filhos? Eles estão sabendo que eles são preciosos e de onde eles vieram e para onde eles vão? Pastor Vilmo, paz, pastor. Então, assim, gente, nós temos que dar identidade aos nossos filhos. E identidade, muitas vezes, quer dizer sangue. Paz, pastor. Muitas vezes quer dizer sangue. Jesus Cristo, ele veio de Deus, ele veio do Pai, e ele sabia que ele voltaria ao Pai. Ele sabia a identidade dele. Eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. E o que mais nós temos encontrado são crianças que vieram de um lar abusivo, que vieram de uma família abusiva, dos dois lados, tanto do pai quanto da mãe, por vários motivos, vários tipos de abuso. Vários tipos de abuso. Eu não tô falando só de molestação, de abuso sexual. Eu tô falando de abuso na fala. Você não vai dar nada, você não vai crescer, você não vai ser nada, você só me atrapalha, você só me incomoda. Gente, você tá desconstruindo a criança com essa fala. Em vez de você falar, você é uma bênção, você é inteligente, meu filho, parabéns. Essas coisas afirmam que a criança pode ser boa, pode melhorar, por mais que ela não escreva maravilhosamente bem, você dá parabéns, você dá mais. No meu tempo, a minha professora Eliane, na primeira série, ela me dava parabéns e colocava estrelinhas no meu caderno. E eu nunca esqueci dessa professora. Ela dava estrelinhas, 3 estrelinhas e parabéns. E hoje eu me lembrando assim, meu Deus, a minha letra é horrível, eu escrevi tudo errado, né? E ela fazia isso para que eu crescesse. E aí nós vamos ver que hoje o filho erra, o pai vai lá e desconstrói ele. Seu isso, seu aquilo. E aí aquela criança, ela guarda isso na mente dela. E eu vou falar um pouco do que eu tenho vivido, né? Nos aconselhamentos que eu tenho vivido, porque eu posso falar disso porque eu tenho vivido, então eu tenho mais autoridade naquilo que eu vivo, né? E eu gosto sempre de trazer isso. Eu tenho visto alguns casos em que o pai desconstrói a mãe. E a mãe desconstrói o pai. Ai, mas a sua mãe era isso. Sabe aquela criança que os pais têm a guarda compartilhada? A criança ela vai para casa da mãe, daí a mãe fala, o teu pai não presta, o teu pai não faz isso, o teu pai não faz aquilo, o teu pai só fala coisas ruins do pai. E a criança, ela sabe que ela nasceu do pai. Assim como Jesus sabia que veio de Deus. Essa criança, ela tem consciência que aquele homem que a mãe tá ali decretando que é ruim, que não presta, que não vale nada, que foi ruim para ela, é o pai dela. E aí ela tá ouvindo essas coisas do pai dela. E ela sabe que ela tem uma parte dentro dela que é pai e a outra parte é mãe. Esse estudo que eu tenho feito, nós somos 100%, a metade é mãe e a metade é pai. Então, se a mãe desconstruir o pai, essa metade da criança vai estar sendo desconstruída. E o pior de tudo, ela vai estar sendo construída dentro de uma imagem negativa do pai, da paternidade do pai. E aí, quando ela vai para a casa do pai, da mãe, a mãe fala, ai, mas o teu pai... vice-versa, né? Um fica falando mal do outro. E essa criança, ela vê que o lado 50% dela, que é o pai, é ruim. E aí ela vai pro pai, o pai fala mal da mãe. A sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo, a sua mãe fez isso, a sua mãe fez aquilo. E ela vai perceber, poxa vida, então eu não tenho nenhum lado bom. Porque 50% do pai é ruim e 50% da mãe é ruim também. Então, o que eu sou? Vocês estão entendendo isso? Mais tarde eu creio que vai ter mais gente vendo essa live. E aí, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Essa criança, ela vai começar a achar que ela é ruim.
Porque 50% é ruim, 50% é ruim. Então, o 100% não presta. E ela vai começar a se julgar ruim. E ela vai começar a se julgar imprestável. E ela vai pegar tudo aquilo negativo que foi falado do pai. E ela vai pegar tudo aquilo negativo que foi falado da mãe. Porque a palavra fala que a nossa carne ela se inclina para o mal. E a criança, se nós não estivermos introduzindo Deus na paternidade dela, o Senhor na paternidade dela, ela vai estar aprendendo aquilo ali. Se inclinando para a carne, não para o espírito. Ainda mais com criança e adolescente, é mais difícil, né? Então, ela vai estar se enxergando no pai e se enxergando na mãe. E aí é onde vem os filhos repetindo, os homens repetindo a história do pai e as filhas repetindo a história da mãe. E vice-versa. E eles não começam a fazer a sua história. Eles vêm só repetindo a história de um e repetindo a história do outro. Quando eles não são inseridos, né, numa família saudável, numa família que acrescenta, numa família onde o marido admira a esposa, o casamento saudável, ele começa assim, né? O namorado admirando a esposa, admirando o que ela tem de bom, admirando o que ela é, admirando as qualidades que ela tem. E a mulher começa a namorar com o homem lá, que depois mais tarde ela se casa, admirando, né? Poxa, é assim, é legal, é uma bênção, é carinhosa, é amorosa, é cuidadosa, é sábia, é inteligente, né? E aí o que acontece? Começa a admiração ali e aí vai crescendo. Só que aí vai para o casamento, vem os filhos, né? E aí nós já sabemos a história da rotina do casamento, a face verdadeira, né? Nós começamos a descobrir. Só que quando há amor, nós podemos construir um lar saudável, um lar curado, um lar com sabedoria. Eu sempre falo para as mulheres, não fale mal do pai, do seu esposo na frente dos seus filhos. Não fale mal da sua esposa na frente dos seus filhos. Porque para eles vão estar guardando aquilo no seu coração e na sua mente. E vai ser aquilo. Só que nós devemos entender, por exemplo, o meu marido, ele é meu marido. Mas ele é pai da minha filha. Da minha filha, ele não é marido, ele é pai. Então, o papel dele com a minha filha é outro. Entende? Não é de marido, não é de esposo. A minha filha não pode suprir o meu lugar de esposa na vida do meu pai. E vice-versa. Entendem? Então, quando eu falo que o meu marido é ruim para minha filha, muitas vezes ela vai pensar assim, mas para mim ele é um pai bom. Só que a maioria das crianças, elas não têm essa separação, essa divisão de que ele é meu marido, mas é pai dela. Ela vai ver ele como homem. Nossa, meu pai é ruim. A minha mãe fala que meu pai é ruim. O meu pai é muito ruim. O que mais você encontra nos aconselhamentos é histórias. Principalmente quando houve separação. Ou traição ou algo assim. O que o seu pai falava da sua mãe? Que ela era isso, que ela era aquilo, que ela não prestava, que ela me jogou, que ela me largou, que ela blá blá blá. E você vai daí pro menino a mesma coisa. O que o teu pai, o que a sua mãe falava do seu pai? Que meu pai me abandonou, que meu pai, sabe? E você vai ver que são coisas que ferem a identidade da criança, do jovem e do adolescente. Sem falar na criança que ela é criada dentro desse lar, que o pai e a mãe brigam o tempo todo, discutem o tempo todo, se xingam por qualquer coisa, se dizem palavras pesadas o tempo todo. Essa criança, ela fica sem um espaço para ela. E aí é onde ela vai desenvolvendo diagnósticos. E aí ela vai desenvolvendo autismo. O autismo nada mais é que uma criança agitada, fazendo de tudo para tomar o lugar dela no seio da família. Ela corre para lá, ela corre para cá, ela tá dizendo, ei, eu tô aqui. Ela quer ser vista, ela quer ser incluída. Parem de brigar, eu estou aqui, vocês não estão me vendo. Ela quer ser incluída, ela quer ser amada, ela quer ser recebida no seio daquela família. Vocês entendem isso? E aí, meus irmãos, e pastores, quando a gente vê esses casos e fica do lado da mãe ou fica do lado do pai e não juntam eles para enxergar aquela criança, ela vai
Um abismo chama o outro, ela vai decaindo, 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 e os diagnósticos vão ficando mais profundos, mais profundos, mais profundos. E o que eu tenho visto é crianças e adolescentes e adultos, que eles passam para o psicólogo, do psicólogo vai para o psiquiatra, e do psiquiatra eles vão se afundando no abismo. Porque eles não param de tomar medicação, e eles vão tomando a medicação cada vez mais forte, cada vez mais forte. E aí eles nem têm alucinação, mas eles começam a ter alucinação, eles começam a ouvir vozes por causa daquelas medicações que vão se misturando, que vão se misturando, que vão se misturando e deixando aquela pessoa perder totalmente o foco. E elas vão sendo conduzidas a diagnósticos cada vez mais severos. E daqui a pouco usam palavras do tipo, aquilo lá é retardado mental, é louco. E essas pessoas, elas perdem amor pelas suas vidas e elas chegam num ponto que elas querem morrer. E isso vai do adolescente para a criança e vai, e vai, e vai. E aí nós temos casos de crianças que se cortam. Adolescentes de 12, 14, 15 anos que têm se cortado. Por que eles fazem isso? Né? A rede social parou de mostrar, mas ainda tem casos. Eu recebo algumas mensagens e eu repasso alguns líderes que trabalham com crianças e adolescentes. E por que essas crianças se cortam? Porque o vô tá desconstruindo e picando o pai. O teu pai não presta, o teu pai te abandonou, o teu pai não te ama. E eles estão ali, ó, cortando aquele pai, fatiando aquele pai, fatiando, falando mal, denigrindo. E aquela criança, ela é parte daquele pai. Sabe, eu tenho falado com pessoas que o pai foi embora, tem outra vida, tem outra família, e essa criança apanhava, era judiada, e aí eu perguntei, você preferia estar com seu pai? Essa criança falou pra mim, eu gostaria de ter ele mais perto. Eu falei, mesmo que ele tenha feito essas coisas, te judiado e tudo mais, ter batido, essas coisas assim. E ela, sim, porque eu amo, eu queria ele perto de mim. Então, quando o vô, quando a avó, quando a mulher, quando o esposo, quando as pessoas da família ficam retalhando o pai e a mãe, que são o 100% de uma criança, porque a criança, ela veio do pai e da mãe. 50% do pai, 50% da mãe. E ela vai sendo desenvolvido o caráter e tudo que ela é no pai e na mãe. E aí essas pessoas ficam retalhando o pai e a mãe. E a criança, ela começa a se cortar, ela começa a se automutilar. Muitas vezes para chamar atenção, para dizer, ei, eu estou aqui, eu estou morrendo, eu preciso de socorro, eu preciso de abraço, eu preciso ser cuidada, eu preciso ser vista, eu preciso ser amada. Eu não estou aqui para ficar ouvindo vocês discutirem, vocês brigarem. Eu estou aqui porque eu preciso ser amada. Vocês estão me construindo. Eu preciso que vocês construam algo bom em mim. E aí o pai e a mãe ficam ali falando um do outro mal, desconstruindo um do outro. E muitas vezes eles passam isso para a criança. Eles começam a falar com a criança. Ah, você é igual a sua mãe. Daí a criança pensa, tá, mas a minha avó fala, meu avô fala que a minha mãe não presta, que a minha mãe é isso, que a minha mãe é aquilo. Será que eu sou igual a minha mãe? Então eu vou ser igual a minha mãe? E aí guarda aquilo. Eu vi muitos casos e até alguns eu passei, né, com o meu pai, no caso, de falar assim, olha, você vai criar sozinha? Ah, tu vai ficar sozinha? Tu vai criar sozinha? Então você vai criar um bando de puta e um bando de ladrão. Sabe? E tem muitas crianças que elas absorvem isso. E aí, a maldição do pai, a maldição da mãe, né? E aquilo entrou na mente da criança e ela guardou aquilo no seu coração e ela começa a declinar para o mal, declinar para as coisas ruins. Por quê? Porque ela foi desconstruída o tempo todo. Ela foi construir nela algo ruim. Ela está construída ali. Ela está sendo construída do mesmo jeito, porque uma criança ela vai ser construída, só que ou ela vai ser não existe casa não construída. A palavra me veio à mente agora, a palavra fala da casa edificada na areia, na rocha, na areia e na rocha, né? Então, não existe casa que não seja edificada. Ou ela é edificada
na areia ou ela é edificada na rocha. Ou ela é edificada com coisas boas, ou aí a gente não chama de edificada, né? Porque não edifica nada. Mas ela é construída. Ou ela é construída na areia, ou ela é construída na rocha. Na areia vai vir o vento forte e vai derrubar tudo. Sabe? E na rocha não. Então nós temos que construir a nossa casa na rocha. A nossa casa na rocha. Prestar atenção nos nossos filhos. Muitas vezes eles estão gritando. Por isso que eles estão, sabe? É a questão do sangue, né? O sangue da mãe e o sangue do pai. Aí você vai vendo uma criança ali doente, desnutrida. Aí você pergunta para a mãe, como é que é a sua relação com seu esposo? Dentro do seio da família, como que vocês são? Ai, o meu marido, o que que falta? Se eu falasse assim, ó, para a esposa, o que que falta para o seu marido ser bom? Falta isso, 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 isso. Aí você vai ver na criança, ela tá totalmente desnutrida. Por quê? Porque o sangue do pai não teve nenhuma nutrição. A mãe não falou que era bom, a mãe falou que aquele pai só tem coisas ruins. Aí a criança, ela está sendo alimentada só com coisas ruins. Os nutrientes do corpo dela, falta nutrientes. Não, a mãe não pegou tua bala. Tá aí em cima, traz aqui, que a mãe descasca. Entendem? Então os nutrientes que estão sendo servidos na mesa daquela família é tudo comida com falta de nutrientes. E aquela criança vai ficando desnutrida, desnutrida, desnutrida. Só momentos, gente. Tava, a mãe pegou. Tava aqui, ó. Olha aqui, ó. Viu? Eu falei. Ah, vai chorar. Não lembra que chega, né? Dormir. Acha. Ih, não tá namorada por quê, então? Não dormiu que chega? Então, gente, eu tô passando aqui o que eu tenho vivido, né? E eu não sou uma expert, nada disso, mas eu tenho ido procurar saber, eu tenho ido procurar estudar aquelas coisas que eu tenho vivido na vida espiritual com os meus irmãos da igreja e com as pessoas que me procuram. E é por isso que eu estou falando disso. Eu anotei algumas coisas aqui e eu quero ler algumas coisas. Uma família desnutrida gera filhos desnutridos, né? No caso, os diagnósticos. E esses diagnósticos, falta de atenção, TDAH, eu coloquei aqui, autismo. Outra coisa que eu queria falar também é todas essas coisas que nós vamos vendo, né? O corpo, ele fala. E aí tem crianças que elas têm o quê? Algumas crianças, você vai vendo que elas não comem direito e vivem com infecção na garganta, algumas com infecção no ouvido. E eu marquei aqui porque esse trabalho que eu tô aprendendo tem a ver com as emoções e aquilo que o corpo está falando, né? E aí você vai ver, por exemplo, aquela pessoa, aquela criança que vive com dor de garganta, vive com dor de garganta. Aí você trata, não passa nunca, não passa nunca. Aí você vai ver, filha, o que tá acontecendo? Filho, o que tá acontecendo? Geralmente a gente não pergunta para a criança, né, o que está acontecendo. A gente só pergunta onde que dói, daí ela fala aqui na garganta. Aí a gente leva no médico. Mas a gente não vai ver nos sintomas do corpo, filha, por que que dói? O que você tá sentindo? Você quer falar algo para a mãe? Alguma coisa está te incomodando? Porque as crianças, elas falam daquilo que incomoda também, né? Dependendo da idade, já fala. E aí, de repente, a criança ela vai falar assim, ai, mãe, eu queria te falar algo faz tempo já e eu não consigo. Um exemplo, tá, gente? Tem criança, por exemplo, que é abusada entre 7 e 8 anos. E aí o abusador fala, ai, mas se você contar pro seu pai, eu te bato. Se você contar pro seu pai, eu mato o seu pai, que a maioria inventa de tudo, né? E aí a criança, ela engole aquilo. Sabe a história do engole o choro? A criança engole aquilo e aquilo começa a falar no corpo dela.
E aí, quando a criança ela tá muito tempo com dor de garganta, dor de garganta, dor de garganta, pode ser qualquer coisa dentro dessa região aqui. Tudo tem a ver com não falar e engolir coisas. Então, as pessoas que têm problema de tireoide, são pessoas que têm coisas a falar e não falam. Ou que têm engolido coisas, engolido sapos, para dizer a verdade. Quando eu era criança, passava uma senhora na minha rua e a minha mãe falava assim, não vai perto daquela mulher de papo. E ela tinha mesmo, ela tinha aqui bem ressaltado, a garganta dela era bem ressaltada. E esse estudo, ele mostra que a pessoa, quando ela tem esse problema desse papo, né, na garganta ressaltado, é porque ela engoliu muito sapo. Ela tem muita coisa a dizer e ela não consegue colocar para fora. Então, se você tem um filho, um adolescente ou uma pessoa à sua volta que vive, já foi tratado e não passa e continua com aquela dor de garganta, continua com problema na garganta e não sara, não é curada e já tratou, já foi no médico, já fez exame, já fez tudo que tinha para fazer e não melhora, comece a conversar com essa pessoa. Comece a falar para ela o que ela tem engolido, o que ela tem engolido que ela não consegue, se ela tem algum segredo, se ela tem algo incomodando que ela precisa pôr para fora. E tente fazer com que essa pessoa fale daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela engoliu. Às vezes ela foi envergonhada e ela não se defendeu, ela não falou nada e ela engole. Por exemplo, tem pessoas que elas sofrem e não compartilham com ninguém. E elas vivem doentes. E aí você vai na causa, você vai no sintoma, aonde que ela está sentindo a dor, o que ela está passando, e você vai ver no corpo dela onde que está o sintoma. E aí daqui a pouco o corpo dela está falando. E no caso da garganta é isso, ela engolir sapo, encher, né? Engolir as coisas e não botar para fora. Ela tem que pôr para fora. Assim que ela começar a tomar posição e falar das coisas, vai sumir essa doença, vai sumir aquilo que tenha afligido o corpo dela, né? Nós temos que aprender a sarar o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele fala. A mesma coisa no ouvido. Às vezes aquela criança tá com dor de ouvido, tá com o ouvido inflamado, tá vazando já, né? Aquela infecção vazando e tal. E aí nós não perguntamos para a criança o que você ouviu, né? Nós só vemos que está doendo, a gente leva na farmácia ou no pediatra e ele vai lá e medica e deu. E a gente dá o medicamento. E aí, dali uns dias, volta essa dor de ouvido. Eu conheci lá em Balneário crianças que viviam com dor de ouvido. E aí, naquele tempo, eu não tinha consciência. Mas hoje, se você chegar a perguntar para uma criança assim, ela vai falar assim, ai, a minha mãe só grita comigo. Meu pai só grita comigo. A minha professora só grita comigo, ou só fala coisas que me desconstroem. A minha professora fala que eu sou burro o tempo todo, eu nem gosto mais de ouvir a voz dela. Aí o ouvido começa a infeccionar, porque a criança ela quer fugir, ela não quer mais ouvir aquilo. E aí o corpo começa a falar e ele começa a dizer assim, tem problema, ela não quer mais ouvir, ela tá ouvindo coisas que ela não deve ouvir. Ela tá ouvindo coisas que para a idade dela é muito forte. Então, nós temos que começar a conhecer esse lado do nosso corpo, conhecer o nosso corpo, né? E ajudar essas pessoas que estão sofrendo pelo caminho e não conseguem achar diagnóstico e não conseguem, sabe? Eu tive falando com algumas adolescentes e tal, e aí tem uma pessoa, né, que ela falou assim, só falam coisas ruins de mim mesmo, então eu acho que eu sou ruim mesmo. E daí eu fui perguntando para ela como é que era a vida dela, como é que era em casa, como é que era na escola, como é que era com o namorado. E aí ela foi falando que ela sempre se impõe, mas ninguém enxerga ela, ninguém ouve a voz dela, que ela diz não, mas as pessoas parecem que não escutam. Ela quer agradar tanto que ela fala não, só que ela fala um não e ela não se impõe, e aí as pessoas se aproveitam dela. Então, ela era vítima quando ela era criança, e ela continua sendo vítima agora, jovem,
E ela vai continuar sendo vítima quando ela se tornar uma mulher, quando ela casar, entendem? Por quê? Porque uma criança que ela não é ouvida, ela vai crescer sem voz dentro do lar, e ela vai casar e ela vai continuar sendo sem voz, e ela vai ter uma vida sem voz. E ela vai falar as coisas, mas as pessoas não vão ouvir ela. Entendem? Por quê? Porque isso começou lá na infância, onde ela não era ouvida. E eu acho que essas palavras é mais para quem está introduzido na família, para quem cuida de famílias, sabe? Os nossos filhos, eles devem ser ouvidos. Que isso, filha? Entendem? Eles devem ser enxergados, eles devem ser vistos dentro do seio da família. Quanta criança que nasce e os pais falam, ai, eu não queria nem que você tivesse nascido. Ai, eu só tive você porque não tive coragem de abortar. A criança, ela cresce com aquilo e aquilo é uma facada nela. É assim, tem criança que vai guardar isso no seu coração para sua vida toda. E ela vai crescer achando que ela é uma inútil, sem vida, porque aquela palavra que ela... A mãe não vai mais falar. Ela vai acreditar naquilo, entendem? Por isso a necessidade da gente ouvir os adolescentes. Antes de você julgar, ouça, né? Ouça. Eu tenho falado com pessoas que, ai, ninguém me ouve. Ai, só falam o que eu sou, o que eles verem, mas eles nem sabem quem eu sou. Eles só falam o que verem, mas eles não sabem quem eu sou, não sabem a minha história, não sabem o que eu passei, não sabem as lutas daquela pessoa, mas julgam pelos comportamentos dela. E aí não entendem também que elas precisam ser saradas. Para uma criança parar de se cortar, fortaleça a mãe e fortaleça o pai dentro dela, no coração dela. Fortaleça os pontos positivos. Entendem? Ah, mas a sua mãe... Ah, mas o meu avô falava que a minha mãe era assim. Não, mas a sua mãe, ela tinha um lado muito bom. A sua mãe era inteligente. A sua mãe cozinhava muito bem. A sua mãe era carinhosa. Sabe? Fortalecer os pontos positivos. O problema do ser humano é que ele sempre fica tentando fortalecer o que mais vem à mente, que é o que mais a gente marca, né? As coisas ruins. E aí a pessoa fez 400 coisas boas, mas a gente sempre lembra do que ela fez uma de ruim. E aí essa uma viraliza. E não é isso que a gente tem que fazer, né? Nós temos que viralizar aquilo que é bom, aquilo que acrescenta, aquilo que traz crescimento com edificação. A mãe, não fale mal do seu esposo na frente da criança, não discuta na frente da criança, sabe? Não, filha, não, meu amor. Esse é o presentinho da mãe. Posso ver? A mãe vai ficar tão triste com Mãe, você. posso ver? Não, esse não pode, deixa aqui, tá? Só posso ver, eu A não Amanda vou vai te pegar. mostrar, tá? A Amanda vai te mostrar depois. Quer sentar aqui com a mãe? Quer? Vem cá comigo. Vem aqui comigo, vem. Não. Então, assim, Tá gente, a mãe não é chata. A mãe é querida. Não é nada. A mãe já falou pra você que a mãe só vai fazer a live e já vai sentar aí contigo. Mãe, quero que pote que tem dinheirinho, que eu não vou. Não, mas é do pai, não pode mexer lá. Depois a gente vai ver juntas, então. Então, assim, gente, nós temos que aprender a construir os filhos, construir as pessoas, né? E como pastora, eu tenho tentado construir pessoas saudáveis, pessoas edificadas em Deus. Nós temos que ensinar as pessoas, por mais que elas tenham passado por traumas, serem gratas aos seus pais a mãe e o pai, ser grata. Olha, a sua mãe, ela errou, mas nós somos humanos e nós erramos. E todos nós erramos. Então, o melhor caminho é o quê? Amar, perdoar. Por isso, nós devemos construir pai e mãe com os pontos positivos, para que essa criança venha ver que ela nasceu de pessoas que têm coisas positivas, que têm coisas que acrescentam,
sabe? Porque senão ela vai pensar assim, eu vim de um lugar ruim, eu vim da minha mãe que é ruim, eu vim do meu pai que é ruim, então eu vou ser ruim também. E aí começa a tomar remédio, começa a ficar dependente emocional. Muitas crianças, o refúgio delas é ficar doente. O refúgio daquele ambiente que elas não suportam mais. A briga do pai e da mãe, a falta de ser ouvida e de ser vista. Aí o que elas desenvolvem? Algum tipo de doença para chamar a atenção do pai e da mãe. E aí elas se tornam dependentes da doença porque aquela doença faz com que o pai e a mãe cuide, ame, abrace, carregue no colo. Tem pai e mãe que só para ver a criança quando eles estão doentes. E aí essa criança pensa assim, então eu tenho que ficar doente mais vezes, porque assim o meu pai e minha mãe vão me amar, vão me cuidar, vão me ouvir. Entendem? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. A criança é o ambiente que ela vive, né? A criança realmente é o ambiente que ela vive. O meu ambiente aqui em casa é agitado, a minha pequena é agitada, a minha menor, ela é super agitada. E eu também, na gravidez dela, eu fui muito, muito, muito agitada. Então, ela é bem agitadinha. Só que ela é inteligente, é sábia, que meu Jesus, né? Ela até já prega a palavra, ela já ora, ela já sabe fazer o nome dela, ela faz bastante amiguinhos na escola, né, filha? Também jogo. E ela também joga. Eu tô vendo aqui, tá, gente? Pra mim não esquecer de falar nada pra vocês. Então, não se sintam culpados. Lembrem, né? Se você for tratar de alguma família, a culpa, ela paralisa a pessoa, mas a responsabilidade não. A responsabilidade lembra, opa, eu posso mudar a história, eu posso fazer diferente. Se você não mudar, o ambiente não muda. Então, a mudança, ela começa por nós. Se você vê isso em algum ambiente familiar, você conhece alguém que tem passado por isso, o que mais deve ser feito é que essa pessoa tome consciência daquilo que ela está vivendo, daquilo que o adolescente está vivendo, daquilo que a família está vivendo, ela tome consciência e ela decida fazer diferente. Opa, eu vou ser responsável e eu vou mudar esse ambiente. Esse ambiente que a criança não gosta de estar, esse ambiente que a criança não é ouvida, essa adolescente que ela está se cortando, eu vou começar a construir ela para ela não se cortar mais. Eu vou começar a construir ela com edificação, com palavras de bênção. E ela vai parar de se cortar, ela vai parar de fazer essas coisas. Amém? Quando a família está desequilibrada, a criança ela tem muito mais tendência a buscar pessoas desequilibradas. Se uma criança é rejeitada, por exemplo, ela vai acabar se encontrando com mais crianças rejeitadas. E aí é onde acontece aquilo. Os más costumes, as más amizades corrompem os bons costumes. Aquela criança, ela começa a se identificar com aquela outra pessoa e ela começa a praticar as coisas que aquela pessoa pratica. E aí é onde a criança, o adolescente, o jovem, começa a fumar, porque o amigo dele que também é rejeitado fuma. Começa a beber, porque o amigo dele que é rejeitado pela família bebe, e aí um abismo vai chamando o outro e vai chamando o outro. E se ninguém parar para cuidar desse adolescente, para abraçar, para falar que ele é amado, para falar que ele tem que saber de onde ele veio e para onde ele vai, que além de ele ter um pai e uma mãe que geraram ele tem Deus que permitiu, que já conhecia ele antes do ventre da mãe, né? E que é quem deu o fôlego de vida. Então, ele tem o fôlego de Deus, do Senhor dentro dele. Então, se ele tem que se apegar com os valores divinos, com os valores de Deus, né? Se ele não consegue achar um ambiente sarado. O que eu sempre tento ressaltar nos aconselhamentos o seu pai fez isso porque com certeza foi o que ele recebeu dos pais dele. A sua mãe fez isso porque com certeza ela recebeu da mãe dela e não teve consciência. São pessoas que não tiveram conhecimento e nem consciência daquilo que eles estavam dando, porque eles simplesmente estavam dando aquilo que eles receberam. Então, o melhor caminho é perdoar e começar uma história nova, começar a escrever uma história diferente. Amém? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui importante. Mais importante assim, né?
Renite e sinusite, medo da morte ou medo de separação. Sabe aquela criança que ela vive com rinite, vive com sinusite, vive com rinite ou sinusite? Então, vive, né, naquele estado, é medo de morte e para nosso cérebro, a morte é como uma separação. Então é tudo igual, morte e separação para o nosso cérebro é a mesma coisa, porque os dois traz separação. Então a criança que ela vive com rinite, ela vive com nariz coriza, aquelas coisas assim, essas doenças respiratórias, é porque ela tem medo de separação. Ela vê o pai e a mãe brigando constantemente, ela pensa que eles vão separar. Ela vê a mãe falando que ela isso, que ela aquilo, eu vou te mandar para casa da tua avó, vou te mandar para casa do teu pai, vou te deixar lá. Aí aquela criança vive com aquele estado, tem que conversar, chamar para perto, cuidar aquilo que nós temos falado, né, ao ouvido daquela pessoa. Aqui eu escrevi assim, ó, criança que engole sapo vai se tornar um adulto que engole sapo. Vai se calar para muitas coisas e vai passar uma vida sofrendo. Tem 2 jeitos de parar de engolir sapo. Devemos parar de engolir sapo, falar o que achamos, né? Se posicionar. Se uma pessoa falar, mas essa cor vermelha é linda. Aí você fala, então, no seu ponto de vista para você é lindo, mas eu já prefiro azul, então para mim a azul é linda. Entendem? Se posicionar. E você não engoliu o sapo, você colocou aquilo que você pensa, não sem ofensa, sem nada, mas você colocou aquilo que você pensa. Então você não vai engolir que a cor vermelha é boa. O que acontece é que às vezes chega uma pessoa e fala, ai, a cor vermelha é maravilhosa. Aí você olha assim, opa, eu não quero essa cor vermelha não. Mas tá bom, né? Já que a pessoa falou, você engoliu o sapo, né? Ou a pessoa fala, ai, você é isso, é aquilo. E aí você fica quieta, você não fala, ô, né? Respeito é bom, é legal, sabe? Essas coisas assim, sempre se posicionar para não engolir sapo. Outra coisa, né? Não ouvir sapo. Não tomar para nossa vida aquilo que é do outro. Se a outra pessoa chega mal-humorada, xingando, gritando, você fala, ei, isso aí é teu, não vou me envolver, é seu, fica com você. Às vezes a pessoa vem, você só escuta, né? Às vezes é tudo coisa ruim, mas aí você só escuta, dá uma palavra que traga paz para aquela pessoa e essas coisas são suas e eu não devo levar para o meu coração, então são suas. O problema é que a gente engole o sapo e leva tudo para nós e aí começa a refletir na nossa vida e é isso que não pode acontecer. Temos que mudar o ambiente, senão nada muda. Se nós não mudarmos, nada muda. Pai e mãe tem que introduzir e dar condicionamento aos seus filhos em casa. Não é o estranho que faz isso. É nós que fazemos isso. Amém, irmãos amados. Era isso que eu queria deixar, né? A pastora Ilka tá ali, eu gosto muito de compartilhar essas mensagens, porque como a gente trabalha com gente o tempo inteiro e temos também a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, né? Então é bom a gente sempre estar, né, disseminando, levando a palavra do Senhor, coisas que edificam, coisas que são boas. Então, o que nossos filhos têm que saber? Eles têm que saber que nem Jesus, ó. João 8,14. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde eu vou. Então, o que as nossas crianças elas têm que saber? Que elas são amadas, que elas têm o fôlego de vida do Senhor e que não importa o ambiente, não importa a situação que elas vivam, pode ser transformado, pode ser mudado e pode inclusive mudar a partir delas, a partir de mim e a partir de você também. Amém? Que Deus abençoe. Eu estive no aconselhamento e eu me tocou muito assim, porque eu me vi naquela pessoa falando. E me tocou muito o coração, porque aquela pessoa ela falou assim, que ela não conseguia se posicionar, né? Porque ela se achava excluída, inútil, ela achava que ela não tinha lugar. E aonde ela ia, como ela não tinha lugar, no seio da família, não tinha voz, ela sentia como se ela não tivesse voz em lugar nenhum, e ela não se posicionava em lugar nenhum, e ela sempre deixava as pessoas fazerem o que as pessoas achavam que deveriam fazer com ela. E aquilo me tocou muito, assim,
e até aquele momento eu estava levando aquilo como se fosse assim, algo assim enganoso, mas aí eu comecei a ver que era real, a dor daquela pessoa. E aí eu comecei a entender que não, que nós devemos cuidar sim, e passar sim as coisas de Deus, e tentar trazer coisas saudáveis à mente das pessoas que têm coisas já na sua mente, que já estão com a mente cheia de coisas ruins. Nós devemos achar um caminho a qualquer custo dentro da palavra de Deus, para que essas pessoas encontrem algo bom, né, no caminho, algo bom no caminho. O bom samaritano lá, aquela pessoa que estava ali à beira do caminho, encontrou algo bom naquele caminho, né? Ela encontrou o bom samaritano. E eu quero ser uma boa samaritana na vida das pessoas, né? Eu quero ser algo bom dentro do contexto da palavra, né? Sempre me posicionando em quem eu sou, eu sei de onde eu vim, e eu sei os meus objetivos, e eu sei para onde eu quero ir. Amém? Deus abençoe a sua tarde. Ficou um pouquinho longa a live, né? Mas são coisas que eu acho que são importantes para que a gente possa estar introduzindo, né? Nas pessoas que têm vivido essas coisas que eu tenho falado aqui. Que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe grandemente. Compartilhe com alguém que você saiba que precisa ouvir isso, precisa saber, né? Ter, né, esse conhecimento, às vezes está passando, às vezes mães que estão passando por essas coisas, pai, mãe, vovó, né? Então, em nome de Jesus, que seja para a edificação do reino. Amém? Uma boa tarde a todos e a paz seja, né, com cada um de nós.